Boa noite. Boa noite você que está entrando. Boa noite você que está se chegando a nós nessa noite. Boa noite, Josi. Boa noite, Nandão. Beijo em todos vocês. É um prazer nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira, onde nós estamos juntos, né, compartilhando de alguns conteúdos bastante interessantes, de algum determinado ponto de vista. E é muito bom ter você aqui presente, viu, Lúcia? Obrigado. Obrigado por vocês estarem abrindo aí a quarta-feira de vocês para mais um papo, né, sobre o tema Fé Também é Pensar. Agradeço aí a todos vocês. A gente tem preparado alguns estudos bastante interessantes sobre a perspectiva e a ótica da fé cristã, né, dentro de uma sociedade pós-moderna. E é um prazer estar junto com vocês nessa noite para a gente estar conversando sobre o tema o cristianismo atual, se eu não me engano, né? O cristianismo atual busca Deus para satisfazer as suas necessidades pessoais, ou a sua valorização, ou o seu sucesso pessoal. E a gente vai estar conversando sobre isso, exatamente sobre isso nessa noite. É um tema que eu busquei com muito cuidado, com muito carinho, né? E claro que eu quero adiantar para vocês que eu não tenho uma verdade, não tenho uma verdade absoluta. Eu queria que vocês... Tudo bem, Jane? Um prazer ter você aqui. Nubinha, beijo. Eliane, tudo bom? Eu queria dizer para vocês que eu não tenho uma verdade absoluta sobre nada, né? Pelo contrário, eu tenho uma perspectiva de trazer ideias, e trazendo essas ideias a gente consegue fazer com que todo mundo cresça junto, né? Da mesma forma como eu tenho crescido, Leozinho, um beijo no coração. Da mesma forma como a gente tem crescido, Brunão, beijo, meu amigo. É um prazer estar compartilhando alguns determinados conteúdos, né, e assuntos que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, da vida, né? E eu não tenho uma verdade absoluta. Então, o que eu vou falar aqui hoje, finalizando o tema do cristianismo na sociedade, não é uma verdade absoluta, como eu disse. Então, eu queria que vocês ouvissem, né, esse meu compartilhamento de ideias, e que vocês, quando ouvissem isso, vocês ponderassem, refletissem a respeito de cada uma dessas coisas que eu vou trazer hoje aqui para vocês. E refletisse como alguém que observa uma outra pessoa também refletindo sobre as coisas, também refletindo sobre a vida, sobre as escrituras, sobre a perspectiva bíblica, né, dentro de uma sociedade pós-moderna, como alguém falível, como alguém que e eu estou nessa noite numa posição de alguém que leu, de alguém que já leu algumas coisas, visitou outras coisas, experimentou outras coisas, e que juntou essa gama de conteúdos e informações e está trazendo aqui para vocês, para a gente refletir junto. Então, de repente, você pode ouvir uma coisa e você pode olhar e falar assim: caramba, é isso aí, eu concordo 100% com o que o Márcio está falando. Ou então, de repente, você pode ouvir uma outra coisa e falar assim: olha, isso aí eu concordo mais ou menos, né? Não é 100% que eu acredito nisso, não. E de repente você pode olhar e ouvir o que eu vou falar nessa noite para você e você falar assim: não, Márcio, isso aí eu não concordo com absolutamente nada do que você está falando. E a gente vai seguindo a vida, né? A gente vai caminhando e seguindo juntos, né? Cada um pensando de uma maneira, refletindo sobre um determinado assunto sobre uma maneira. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que vocês me ouçam nessa noite como alguém falível, tá? E que a gente possa trocar as nossas ideias, trocar os nossos
nossos conteúdos, nossas informações para que as pessoas cresçam. E é muito interessante porque a partir disso, eu particularmente eu gosto muito de lembrar de uma passagem que está no livro A República, que foi escrito por Platão, aonde ele vem falando sobre o mito da caverna. Na verdade, o mito da caverna é uma construção, é uma metáfora de toda uma construção de ideias que Platão na sua época estava querendo dizer, né? Na verdade, ele vinha tentando mostrar para as pessoas de que aquilo que a gente conhece, né, sintetizando toda a ideia do mito da caverna, é que tudo aquilo que a gente conhece como verdade pode ter uma outra verdade. Aquilo que a gente vê, na verdade, é subfruto de um modelo, de um molde. E que a gente, como pessoas que têm a capacidade de pensar e refletir sobre as coisas, a gente deve sim pensar para descobrir o que é a verdade sobre as coisas. O que é verdade sobre aquilo que eu acredito, o que é a verdade. E ele coloca isso de uma maneira generalizada, né? Generalizada. Você pode pensar a respeito de animais, você pode pensar a respeito da biologia, você pode pensar a respeito de ideias, principalmente do campo das ideias, foi aonde Platão estava se referindo. E eu gosto muito também porque quem faz associação a isso no futuro é René Descartes, no seu livro A Teoria do Método, onde ele diz: não confie no seu primeiro pensamento. Ou seja, não acredite simplesmente porque você ouviu uma vez. Busque saber mais, busque conhecer mais. Existe alguma coisa que talvez você não conheça. E a gente não conhece tudo, e talvez a gente acabe vivendo meias vidas, né, no sentido de viver não uma vida por completo, por acreditarmos em meias verdades. E a gente acredita em meias verdades porque às vezes a gente não tem a audácia de querer saber a verdade sobre as coisas, a coragem, nem o ímpeto de ir buscar conhecer outras coisas mais. Enfim, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje dentro desse tema é exatamente essa discussão onde a gente reflete a respeito do meu papel dentro da minha religião, e como que eu encaro a minha religião diante de um sucesso pessoal. E obviamente a gente busca isso em cima de alguns conceitos teológicos, filosóficos e literários para a gente chegar a um denominador comum, né, da nossa conversa. E eu tenho me aprofundado bastante na filosofia, tenho me aprofundado bastante nos clássicos, né? Tenho me aprofundado bastante na teologia, também nos clássicos, lido bastante C.S. Lewis, tenho lido bastante John Stott, que tem sido minhas referências literárias, né? Tenho buscado pessoas que não ficaram na superficialidade das ideias, mas que decidiram ir mais além para descobrir o molde das coisas. Se a gente descobre o molde, o modelo das coisas, com certeza a compreensão das ideias, e não somente no campo das ideias, mas a compreensão como parte de um comportamento do ser humano, a gente vive muito melhor, a gente se relaciona muito melhor porque a gente compreende as coisas muito melhores, né? E obviamente, falando sobre cristianismo, a gente não pode deixar de citar alguns textos bíblicos, né? E que eu gostaria de começar falando aqui agora, num texto que está no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21, que ele é um texto muito curtinho, que ele diz assim, ó: Enoque andou com Deus e já não era mais, pois Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. É uma frase simples, mas que contém verdades magníficas dentro desse contexto.
a gente vive numa sociedade hoje que não é uma sociedade moderna, ela é uma sociedade pós-moderna. Por quê? Porque a sociedade moderna é aquela sociedade que ela passou por um processo de evolução e ela começa a trazer novidades que melhoram a vida das pessoas. A sociedade moderna é aquela sociedade que ela traz benefícios, que ela traz vida, que ela traz avidez para os lugares que não estavam tão bem resolvidos assim. Né? Essa é a sociedade moderna, a sociedade que ela desenvolve, tem as suas construções, os seus desenvolvimentos, os seus progressos. Já a sociedade pós-moderna é aquela sociedade que ela começa a entrar em declínio naquilo que ela mesma começou a trazer como desenvolvimento. Eu gosto de dizer que é onde começam a surgir as descompensações. Né? É claro que eu estou sintetizando, eu não estou explicando detalhadamente porque esse não é o propósito dessa noite. Mas dentro de uma sociedade pós-moderna, a sociedade que a gente vive hoje, e eu gosto bastante de utilizar um termo do sociólogo polonês inglês Zygmunt Bauman, aonde ele diz que o mundo que a gente vive é um mundo líquido. É um mundo onde as coisas começam a perder o seu valor, começam a perder a sua identidade, a sua dignidade. As relações começam a ser relações assim, não duradouras, mas por pretextos, por necessidades pessoais e não porque nós precisamos nos relacionar. A vida começa a ser assim, o amor começa a ser assim. A vida, o amor, as relações, as religiões, tudo começa a entrar dentro de uma liquidez, né? Esse é um termo utilizado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, o mundo líquido. E ele tem vários livros, eu indico vários livros para você sobre isso, porque é maravilhoso, né? Dentro dessa perspectiva que a gente está falando aqui agora. E dentro dessa vida, dentro desse período que a gente vive da pós-modernidade, existe a vida que a gente acaba vivendo e a busca desenfreada por viver acima da mediocridade, né? Eu preciso vencer, eu preciso bater as minhas metas, eu preciso ganhar, eu preciso ser um vencedor, eu não posso ser um loser, eu tenho que um perdedor, né, em inglês. Eu tenho que conquistar o tempo inteiro, eu não posso ficar para baixo, eu não posso lidar com as minhas vulnerabilidades. Então a vida acima da mediocridade se tornou o paradigma da sociedade. É aquilo que eu tenho que buscar para ser. E isso não é diferente dentro do cristianismo, dentro das religiões. Existe uma disputa, às vezes, uma disputa de cargos, disputa de poder, disputa de hierarquias, disputas de posicionamentos, né? Essa sociedade que induz você a ter que crescer o tempo inteiro, a ter que consumir o tempo inteiro. Para quê? Para que você possa mostrar para as pessoas que você tem um carro bom, para que você tenha um relógio bonito, para que você anda de roupa de marca, para que você viaja para os melhores lugares e para que você tire muitas fotos e poste nas suas redes sociais. Inclusive o próprio polonês Zygmunt Bauman, ele fala que a felicidade hoje é medida pelos likes que eu recebo nas minhas redes sociais. Né? As relações, elas se distanciaram e elas são medidas por algoritmo. Então é o lugar onde eu vou, com quem eu ando, a roupa que eu uso, que tipo de objeto eu possuo. Essa é a sociedade pós-moderna, é a sociedade que a gente tem que viver o tempo todo bem, sabe? O tempo todo maravilhoso, acima da mediocridade, né? E o que é viver, e o que será que é viver acima da mediocridade? Né? Algumas pessoas vão dizer que é poder enxergar mais as coisas, poder experimentar mais outras coisas, possuir mais, viver mais, conhecer mais lugares, conhecer mais coisas, desfrutar mais. Sinceramente, eu paro, às vezes me pergunto, quando é que a gente descansa? Quando é que a gente ama diante de tudo isso? Quando é que a gente ama e se deixa ser amado?
Aonde que está o prazer nas relações no mundo caótico? Porque se você for parar para pensar, a gente não para diante do mundo desse. É o tempo inteiro tendo que fazer alguma coisa, tendo que produzir alguma coisa. Porque eu preciso viver mais, possuir mais, desfrutar mais, né? Esse desejo insaciável da nossa transcendência humana que faz a gente querer e desejar o tempo todo, desejar mais, muito mais. Eu não sou satisfeito com aquilo que eu tenho, então eu tenho que desejar muito mais. Então eu fico me perguntando, sinceramente, quais são os nossos critérios de sucesso. Quais são os seus critérios de sucesso? O que você considera como ser uma pessoa de sucesso? Né? Será que é uma vida utilitarista, pragmática? Como é que é isso? E dentro das religiões, principalmente, porque a gente não separa uma vida de sociedade com uma vida de religião, é tudo uma coisa só. Então, as nossas descompensações que a gente vive na sociedade, a gente leva isso também para o âmbito das religiões. Então, se a gente vive uma vida utilitarista, a gente também vive uma fé utilitarista. Se a gente tem uma relação utilitarista, a gente também tem uma relação com Deus e com os nossos irmãos utilitarista. Se a gente vive uma vida descompensada, a gente também tem as nossas relações descompensadas. Então eu fico pensando que a luz da palavra, que é a nossa regra de fé, quais são os padrões de sucesso à luz da palavra de Deus? À luz das Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada. Talvez você que esteja aqui me ouvindo, você não seja protestante, mas você seja católico. O que a sua Bíblia católica diz a respeito disso? Talvez você esteja me ouvindo aqui e você seja um espírita. O que os livros espíritas dizem a respeito disso? Eu já estudei bastante sobre o espiritismo e eu sei o que o espiritismo fala. O que você talvez esteja aqui, seja um umbandista. Conheço bastante coisa do umbandismo e eu sei do que o umbandismo fala. Então, quais são os critérios de sucesso do umbandismo, do catolicismo, do espiritismo, do cristianismo? Quais são os critérios de sucesso? E a gente fica se perguntando, porque modelo de sociedade, à luz dos critérios da sociedade, às vezes os modelos de sucesso da sociedade, à luz dos critérios da nossa sociedade bíblica e cristã, por exemplo, às vezes eles se esbarram muito, porque enquanto você às vezes acha que para ter sucesso você tem que ter muito, para o ambiente teológico, para você ter sucesso, você tem que dar muito. É uma matemática inversa. Enquanto para alguns ter sucesso é acumular muito, para a luz do cristianismo teológico, judaico-cristão, por exemplo, sucesso é você ter que doar muito. Então, quais são os critérios de sucesso que a gente atribui para as nossas relações? Quais são os critérios de sucesso que a gente atribui para a nossa vida? Então, sendo assim, nós poderíamos considerar que, por exemplo, Caim teve mais sucesso do que Abel. Sabe aquela história do mito da criação, onde o irmão, né? Deus aceitou a oferta de Caim e Abel ficou invejoso por conta disso e matou o seu irmão. Se eu fosse utilizar os critérios da sociedade para determinar sucesso para a minha vida, eu poderia dizer que Caim teve mais sucesso do que o irmão. Por quê? Porque Caim ficou vivo, Caim constituiu família, Caim construiu cidade, Caim teve filhos, e muitas pessoas pensam isso. Muitas pessoas acabam pensando que Caim teve mais sucesso, sendo que a própria escritura diz que Deus aceitou mais a oferta de Abel do que de Caim. Então, quais são os padrões de sucesso, né, que a gente acaba levando para as nossas relações? Levando para o casamento, porque eu estou falando de cristianismo aqui, mas você pode aplicar isso para qualquer lugar, você pode aplicar isso até para os seus estudos. Qual é o padrão de sucesso que você tem dentro de uma empresa? Dentro das suas relações comerciais? Quais são os seus padrões de sucesso?
É você ter que ganhar o tempo inteiro? É você ter que lucrar o tempo todo? É que só as pessoas têm que dar para você e você só receber das pessoas? Que eu me lembre bem, o próprio Jesus Cristo diz assim, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, onde que estão esses critérios, né? Esses critérios estão se esbarrando aonde? Estão se esbarrando com o quê? Esses critérios de felicidade. Os critérios à luz da sociedade sempre vão se esbarrar com os critérios à luz da palavra, com a compreensão, vão sempre se esbarrar, sempre, sempre. Por exemplo, existe um provérbio do grande sábio Salomão que diz que melhor é conquistar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Melhor é o homem que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Melhor é o homem que consegue refrear a sua língua do que um homem capaz de falar e ganhar o mundo inteiro, né? As próprias palavras de Jesus, por exemplo, a gente poderia utilizar como compreensão de critérios à luz da Bíblia. A própria palavra de Jesus, ele diz assim, do que adianta ganhar o mundo inteiro e a gente perder a nossa alma? Do que adianta a gente viver numa sociedade pós-moderna onde tudo tem que ser lucro, tudo tem que ser relação de troca, mercadoria, né? Por que isso? Por quê? Bem, a própria biografia de Jesus, ela não demonstra de alguém que foi um exemplo de sucesso na sociedade. Porque pensa comigo, Jesus ele foi considerado, a própria biografia dele, ele foi considerado um loser, um perdedor. Por quê? Porque o cara morreu cedo, 33 anos de idade, eu tenho 37, né? 33, Jesus morreu com 33 anos de idade, Jesus foi cuspido publicamente. Jesus foi motivo de escárnio, morreu como um bandido, porque quem morria na cruz do Calvário naquela época era tido como bandido, não é qualquer bandido, e sim como um pior bandido da história. Jesus ele morreu como bandido. Então, se eu utilizar a própria biografia de Jesus em paralelo com os critérios de sucesso que nós temos na nossa sociedade hoje em dia, a gente vai dizer, pô, então Jesus, melhor a gente trocar Jesus e botar uma outra pessoa. Vamos botar um empresário, né? E a gente adora o empresário de sucesso. Quem sabe o Trump. Se a gente for parar para analisar as verdades à luz das Escrituras, a gente vai perceber muitas coisas que não deveriam de fazer parte da nossa moral e da nossa ética. Se a gente for parar para analisar verdadeiramente os conceitos e entender a estrutura das coisas que estão escritas na palavra, a gente vai perceber que muitas das coisas que a gente atribui para a nossa vida e para nossas relações, elas não estão nada de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Principalmente como um critério de sucesso para viver uma sociedade que a gente vive hoje. À luz da Bíblia, por exemplo, critério de valor, né? Por exemplo, a galeria lá dos Hebreus 11, a galeria, sabe aquela galeria da fé, dos heróis da fé de Hebreus 11? A galeria dos heróis da fé são aquelas pessoas, só que ali o critério aplicado para aqueles homens eram homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. E a gente quer ser digno do mundo. A gente quer ter uma igreja digna do mundo. E eu fico espantado, às vezes eu vejo algumas coisas aí de alguns... Eu não quero falar de ninguém, né? Longe de mim, eu tenho milhares de defeitos, mas pelo amor de Deus, 5 passos para você fazer isso, 7 passos para você vencer, 7 passos para você ser mais que vencedor, 8 passos para você fazer com que Deus faça aquilo que Ele não quer fazer, mas você quer que Ele faça. Porque você é o cara de sucesso, é a pessoa de sucesso. E é complicado isso, né? E se a gente for parar para analisar,
dentro dos critérios de sucesso à luz da palavra, você vai perceber que sucesso à luz da Bíblia é conhecer mais, enxergar mais, experimentar mais, desfrutar mais com Deus, de Deus e para Deus. Isso são critérios de sucesso à luz das Escrituras. Portanto, se a gente for pegar o exemplo de Enoque que nós citamos agora, o exemplo de Enoque para nós é um modelo. Por quê? Por que é um modelo? Porque primeiro a gente pouco se pode falar a respeito de Enoque, né? Poucas coisas se pode falar a respeito de Enoque. A Bíblia não fala muita coisa. Você pode pegar aí a sua Bíblia católica, você pode pegar aí, existe até um livro apócrifo, que é o livro de Enoque, que eu digo para você, leia o livro de Enoque, é maravilhoso. O livro de Enoque é um livro muito bom, muito bom mesmo. Mas dentro daquilo que é considerado no Concílio de Nicéia, né, como os livros, sem contar com a literatura apócrifa, a gente não consegue falar muita coisa sobre Enoque, a gente não consegue falar muita coisa sobre ele, né? Uma das coisas, poucas coisas a gente pode dizer, e o pouco que a gente pode falar, por exemplo, eu vou citar aqui para você, está em Judas 14, versículo 15, por exemplo, diz que Enoque é alguém que anunciou juízo, é alguém que viveu para anunciar juízo, ou seja, Enoque, o tempo em que Enoque viveu, ele viveu num tempo de corrupção moral, de corrupção ética e moral. Um tempo que houve descaso para com Deus. Então, eu posso dizer, se Enoque foi aquele que anunciava juízo, então eu posso dizer que Enoque, ele viveu na contramão do seu tempo. Completamente na contramão da sua sociedade. Por exemplo, um outro momento que a gente pode falar sobre Enoque está no próprio livro de Hebreus. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículos 5 e 6, diz que aquele que Deus tomou para si, para não experimentar a morte, por ter andado como correto diante de Deus. Está escrito lá, você pode procurar lá depois, Hebreus 11, versículos 5 e 6. Ou seja, Enoque então é aquela pessoa que viveu pela fé. Ele viveu confiando em Deus. Se a gente pode falar alguma coisa de Enoque, é isso, que Enoque viveu a sua vida confiando em Deus. E uma outra coisa que a gente pode falar sobre Enoque é porque ele foi contado na genealogia de Jesus. São as únicas coisas. A Bíblia só fala isso, que Enoque andou com Deus, essas coisas que eu estou trazendo para vocês, e de que ele foi contado pela genealogia de Jesus, ou seja, ele fez parte da história de Deus para a sua vida. Enoque fez parte da história de Deus, numa sociedade de descaso moral e ético, de descaso com Deus, ele confiou em Deus, ele fez parte da história de Deus. E aí a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus e Deus o absorveu em si mesmo. Tomou para si e absorveu. Não podemos falar muito mais sobre Enoque. Não podemos falar grandes feitos de Enoque. Não podemos falar grandes obras a respeito de Enoque. Não podemos traçar, por exemplo, uma visão utilitarista da vida de Enoque. Ou seja, a gente não pode dizer que Enoque viveu o máximo bem, que ele potencializou o bem através da sua vida. A gente não pode traçar uma visão pragmática a respeito da vida de Enoque. Por exemplo, a gente não pode dizer que Enoque experimentou benefícios por ter andado com Deus, porque as Escrituras não existe nada que fala sobre isso. Na sociedade que a gente vive hoje, nessa sociedade líquida e pós-moderna, tudo precisa funcionar, precisa maximizar prazer e satisfações, performance crescente para que eu tenha valor.
Se você não maximizar resultados, se você não crescer, não se desenvolver, então você não é considerado uma pessoa de valor. E isso tudo para se gerar valor dentro da sociedade que a gente vive hoje. Só que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Só isso. Enoque andou com Deus. Então, para Enoque, Deus ele foi um fim em si mesmo. Para Enoque, Deus ele foi um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. O testemunho de Enoque nessa leitura merece então um ponto final. Não tem um ponto em vírgula. Se Enoque andou com Deus e ponto, e Deus tomou para si, então na leitura que eu faço, eu não vejo uma vírgula, eu não vejo um ponto e vírgula. Eu vejo aqui, ó, acabou, um ponto final. Fim. Para Enoque, Deus foi um fim em si mesmo, né? Essa é a leitura. Eu ando com Deus. Eu ando com Deus para quê? Eu ando com Deus para nada. Eu só ando com Deus. Mas você só anda com Deus, Enoque? Eu só ando com Deus. Eu ando com Deus. E o que você espera receber de Deus quando você anda com Deus? Nada. Eu só ando com Deus. Eu não espero receber alguma coisa. Eu só ando com Deus. E o que você espera realizar para Deus? Não, eu não quero realizar nada, eu só ando com Deus. Deus para mim é um fim em si mesmo, dizia Enoque. Deus é um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. Deus não é um meio a partir do qual nós experimentaremos mais realizações, mais felicidade, mais satisfações. Tudo isso já está em Deus. Tudo isso. Para Enoque, a visão de Enoque era isso. Tudo isso. Deus não é um meio. Deus não é um meio. Deus não é um meio para que eu tenha respostas às nossas questões insolúveis da nossa vida, às nossas angústias, às nossas preocupações. Deus não é um meio para que eu alcance respostas. Não. Deus é um fim em si mesmo, né? Quando Deus, quando Deus deixa de ser um fim em si mesmo e passamos a nutrir expectativas e esperanças, explicações de sonhos, de realizações, Deus se torna um meio e acaba sendo feito por nós um ídolo. Quando eu coloco Deus como um meio para que eu consiga chegar a algum lugar, a alguma realização, alguma felicidade, então Deus ele se torna um ídolo para mim. Ele deixa de ser Deus. Eu diminuo Deus na posição de ídolo. Deus não é o meio do caminho para que a gente se chegue a algum lugar. Para Enoque, Deus ele era um fim em si mesmo. Por isso que a Bíblia fala, e Enoque andou com Deus. E só. A gente não vê Deus falando, a Bíblia falando que Enoque fez muitos milagres, que Enoque ressuscitou alguém, que Enoque curou um cego, que Enoque... Nada. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. E ele vivia na contramão do mundo, e a sociedade que ele vivia era uma sociedade perversa, igual a nossa. Então eu posso fazer a pergunta assim, então o que Deus espera de nós? Nada. Mas o que Deus espera de você? Nada. O que Deus espera de mim? Nada. Deus não espera de nada de mim. Deus não espera que eu seja um cantor melhor. Deus não espera que eu seja alguém que conheça mais, que seja um pregador melhor, que seja um pastor melhor, Deus não espera. Deus não quer nada de mim. Deus só quer que eu ande com Ele. O que Deus espera? O que você espera do Márcio? Nada. Eu quero que o Márcio se alegre em mim. Eu quero que as pessoas se alegrem em mim, só isso. Eu não quero que as pessoas... Nada, eu não quero nada delas. Eu não quero que elas se sacrifiquem. Eu já me sacrifiquei. Eu já enviei meu filho para se sacrificar. Eu não quero que elas se sacrifiquem, só quero que elas me amem. Eu só quero que elas se alegrem em mim, só isso. É só isso.
Mas por quê? Porque se eu quiser que ele faça, se eu quiser que o se eu quiser que o Márcio faça alguma coisa, sou eu quem vou fazer que ele faça alguma coisa. Sou eu quem vou fazer que ele construa alguma coisa. Eu não quero que ele se preocupe em construir nada para mim. Eu não quero que ele se preocupe em construir grandes templos para mim. Eu não quero que ele se preocupe em construir nada. Eu não quero. Eu só quero que ele ande comigo. Eu só quero que ele caminhe do meu lado, que ele seja meu amigo, que ele converse comigo, que ele ria comigo, que ele chore comigo, que ele ande comigo. Eu só quero isso, né? Porque se eu quiser que ele faça alguma coisa, não vai ser ele fazendo, vai ser eu fazendo com que ele faça alguma coisa. É isso, gente. É isso. Sem peso, tira esse peso, sem esse fardo, essa angústia de ter que produzir, de ter que ser para se sentir valorizado. Você não precisa fazer nada para se sentir valorizado por alguém. Você é valorizado pela pessoa que você é, e você é uma pessoa linda. Você é linda demais, linda demais. Você não precisa ser nada para ser amado, para ser aceito. Você é perfeita, perfeita. Aos olhos de Deus, sim. Você não precisa para se encaixar. Às vezes a gente tenta fazer de tudo para se encaixar a um namorado, para se encaixar uma namorada, para que a gente não perca, né? No fundo, para que a gente não se sinta sozinhos ou sozinhas. Mas você não precisa, você não está sozinho, você não está sozinha. Você nunca teve, nunca teve, nunca vai estar. Nos momentos mais difíceis, vou falar uma coisa para você razoavelmente perigosa aqui agora. Até se você sentar diante de Deus e falar assim, ó, eu vou fazer uma coisa que não é da sua vontade, mas eu quero fazer. Até se você fizer isso e você fizer, você não vai para o inferno. Deus vai continuar te amando e Ele vai continuar trabalhando para redimir você, para alcançar você. Você não vai deixar de ser filho. Você não vai deixar de ser filho. Você não vai para inferno nenhum. Não vai. Eu não estou querendo negligenciar o inferno, mas é como diz Leandro Carnal, o inferno somos nós. O inferno está aqui dentro. Está aqui dentro. Não vai, sabe? Deus fala, se eu quiser que você faça alguma coisa, vai ser eu fazendo por você, vai ser eu fazendo através de você. Então, você não precisa fazer nada para se sentir amado, para se sentir aceito, para se sentir melhor na sociedade, sabe? Feliz. Anda comigo, se alegre em Deus. Se alegre em Deus. É só isso que a gente precisa. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes parece que às vezes eu ouço Deus falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Relaxa, Márcio. E Márcio, a minha cabeça não para. Toda hora eu quero fazer alguma coisa. Eu quero produzir alguma coisa. E às vezes parece que eu ouço dentro de mim uma voz falando assim, cara, relaxa. Calma, vai dar certo. Mas eu tenho que fazer. Calma, relaxa. Vai dar certo. Eu fiz o mundo em 6 dias. O mundo e tudo que nele tem em 6 dias. No 7º eu descansei. Relaxa, cara. Relaxa você. Sai dessa preocupação exacerbada. Se alegra em Deus. Se alegra em Deus. Anda comigo. Caminha comigo e deixa que o resto eu faço. Caminha comigo e deixa que o resto eu faço.
A gente se achega em Deus com expectativa de que Ele nos leve a algum lugar. A gente se achega em Deus, que a gente se achega a Deus nas nossas orações, nas nossas rezas, para que a gente seja levado para algum lugar, para que a gente tenha alguma coisa, para que Ele me leve a ter mais sucesso, para que me leve a ter mais paz, mais felicidade, mais amor. A gente sempre vai diante de Deus em busca disso, em busca de satisfações pessoais. E então, na minha busca, a minha busca não é por Deus. A minha busca é pelo outro lugar que eu quero estar. A minha busca é pelo outro lugar que eu quero conquistar. Portanto, o nosso Deus é o outro lugar. E o Deus a quem a gente busca é um ídolo que nós usamos como ferramenta para chegar até algum lugar. Só que Deus está falando, anda comigo. Para de me diminuir. Para de me colocar como um ídolozinho dentro de uma caixinha, que você só vem até a mim quando você quer alguma coisa, que você só vem até a mim quando você quer chegar a algum lugar, que você quer ter sucesso na sua vida, que você quer ter paz, quer ter cura, quer ter plenitude, quer ter dinheiro, quer ter viagem. Para de chegar a mim para poder alcançar essas coisas. Caminha comigo e deixa que o resto eu faço. A Bíblia, a gente está trabalhando em cima da perspectiva da vida de Enoque, e a Bíblia só fala isso. Enoque, o que fez Enoque? Enoque andou com Deus. Então, dentro dessa miscelânea toda, a gente se encontra diante de dois paradigmas, né? O que são paradigmas? São marcos. Marco, o que determina a influência, o que determina a forma de convivência, de vivência das pessoas que estão ali ao redor. Tá? Então a gente vive diante de dois paradigmas do cristianismo. Quais são esses dois paradigmas? O se então e o todavia. Se então e todavia. São os dois paradigmas. O se então é aquela turma oportunista. Tá? Sabe aquela Jacó? Tem uma história de Jacó que é muito interessante. Jacó, ele enganou seu irmão, tá? Dando a ele um prato de lentilha em troca da sua primogenitura. E aí ele se passa diante do seu pai como Esaú, né? Jacó se passa como Esaú e mente para o pai dizendo que era Esaú para receber a bênção que era de Esaú. Então, ele engana o irmão, ele rouba a bênção do seu irmão, que era destinada para o seu irmão. Passa-se alguns anos e ele vai se encontrar com o seu irmão. E aí ele faz a seguinte oração para Deus: Deus, se você me ajudar, se você me guardar, se você me proteger, se você me trouxer com vida, se você guardar minha família, se você guardar os meus bens, então, se então você fizer isso, eu vou te adorar pelo resto da minha vida. Essa é a fé oportunista, é a fé que instrumentaliza Deus para os seus propósitos. É a fé de Jacó. É a fé pragmática, é a fé utilitarista, é a fé malandra. Se você fizer isso, então eu faço aquilo outro. Se você me der isso, então eu também te dou aquilo. Se você me abençoar, então eu também te abençoo. Esse é o primeiro paradigma que a gente vive na nossa fé. Tá? E o segundo paradigma, qual é o segundo paradigma? O segundo paradigma é o paradigma do todavia. E aonde está esse paradigma do todavia? Eu quero ler com vocês aqui agora aonde é que está esse paradigma do todavia. Esse paradigma ele está no livro de Abacuque. Eu queria ler com você o livro de Abacuque. Deixa eu pegar aqui, peraí, só um minutinho. Abacuque, que está no capítulo 3, versículo 17. Eu falei que a primeira
O primeiro paradigma era o se então. Se então você me abençoar, se então você resolver aquele meu problema, se então você me curar daquela minha enfermidade, se então você abrir aquela porta, aí eu vou te adorar. Mas aí o segundo paradigma é o do todavia, a partir do versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. E qual que é? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha minha cura, ainda que eu não tenha minha solução resolvida, ainda que eu não tenha os meus problemas resolvidos, ainda que essas coisas não aconteçam, todavia eu me alegrarei em Deus e exultarei o Deus da minha salvação. Porque o que importa para Enoque era andar com Deus. Era andar com Deus. E o resto, Deus falava para Enoque assim: Enoque, deixa que eu cuido. Dentro de uma sociedade que a gente vive, onde tudo precisa crescer, maximizar, tudo é líquido, tudo se evapora, as relações se evaporam, a sociedade, a fé. Dentro do mundo ruim que a gente acaba vivendo, nós somos a esperança para esse mundo. Nós somos a esperança para viver nesse mundo e dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mais alimento nos campos, ainda que todos os meus bens sejam saqueados, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É isso. Todavia. É isso. Eu quero agradecer você por ter participado dessa noite. As lives estão gravadas. Amanhã, essa live de hoje vai para o meu canal do YouTube. E lá você encontra diversas outras mensagens e lives que a gente tem feito. Mas eu queria que você guardasse isso no seu coração. Você não precisa provar que você é útil. Você não precisa provar que você tem valor. Você tem valor porque você é você. Você tem valor porque você é uma pessoa que Deus ama. Você é valor porque você é uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor, então se valorize. Para de tentar achar que você vai ganhar o mundo. Deixa Deus fazer isso por você. Só se alegra com Ele, anda com Ele, caminha com Ele, conversa com Ele, ri com Ele, senta para tomar um suco com Ele, para ver o pôr do sol com Ele, acorda cedo para ver o sol nascendo com Ele, caminha com Ele, trabalha, faz o seu trabalho com Ele, conversa com Ele, os seus problemas, as suas relações amorosas, conversa com Ele, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Na próxima quarta-feira, eu não ia fazer nada, eu ia preparar um outro estudo, mas na próxima quarta-feira eu quero falar sobre o sentido da vida, em busca de um sentido. Eu espero você na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo no seu coração, muito obrigado por esse tempo, que Deus te abençoe, até mais. Tchau, tchau.